para o presbítero Douglas. Boa noite, irmãos, graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Vamos ler os versos 24, 26, 28. Amém? Romanos capítulo 1, verso 24, diz: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém? Vamos orar. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por esta bênção, de podermos estarmos reunidos para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. A minha oração, ó Deus, é para que todos aqueles que nos assistem sejam impactados pela Sua palavra, que nossa fé seja renovada, que nosso temor esteja diante do Senhor. Inclina os nossos corações à obediência, a uma vida, ó Deus, que agrade a Ti. Assim, Senhor, eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos continuando ainda, irmãos, a falar a respeito da ira de Deus, no verso 18, né? Lemos os versos 24, 26 e 28, porque ali ele vai pegar no ponto que a gente vai estudar hoje, né? Nós já falamos o que é a ira de Deus, aprendemos no primeiro momento o que é a ira de Deus, nessas três divisões, né? Quais são elas? Primeira, o que é a ira de Deus. Segundo, contra o que se revela a ira de Deus. E agora no terceiro e último ponto a gente vai ver como se revela a ira de Deus, né? Então o que é a ira de Deus? A ira de Deus não é uma ira mesquinha, não é uma explosão pessoal de raiva. Não, a ira de Deus é um atributo santo de Deus, corresponde ao seu caráter santo e ela se levanta contra o pecado. Então a ira de Deus não tem nada a ver com a ira humana, aonde que muitos se espantam, né, em saber que Deus se ira, né, onde nós aprendemos que isso em teologia tem o termo de antropopatia, que é sentimento humano atribuído a Deus, para que nós possamos entender, né, uma linguagem humana para entender, embora na verdade os sentimentos que nós temos são comunicações de Deus a nós, mas que por causa da queda se tornaram pervertidos, perderam o seu real propósito. Tanto é que nós aprendemos que o cristão deve se irar, mas a ira do cristão, assim como a ira de Deus, deve ser contra a iniquidade, o pecado. Nós não devemos ser uma pessoa flácida, sabe, aquela pessoa água com açúcar, sangue de barata, né, contra a iniquidade nossa e a do mundo, né? Então, assim como o exemplo de Paulo, que se indignou diante da incredulidade, do paganismo lá de Atenas, o texto bíblico vai dizer que ele se indignou no seu coração, ou seja, Paulo se irou no seu íntimo, mas não contra as pessoas, uma vez que nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, as questões malignas desse mundo e o pecado, a iniquidade. Então o cristão, ele deve ser uma pessoa que se ira contra o mal, antes de ser uma pessoa que fala assim, deixa assim mesmo, né? Tanto fala, não, nós temos que ter um brio santo, né? É por isso que nós aprendemos do quê? Das orações, né? As orações imprecatórias, onde nós vemos que o servo de Deus, ele se indigna, mas ele entrega na mão daquele que é o reto juiz. Ele não se vinga pessoalmente, ele não leva a sua mão à violência, não, ele coloca nas mãos de Deus, e ali demonstra o caráter santo, né, do servo de Deus. Segundo ponto, contra o que se revela a ira de Deus? O texto bíblico ele deixa claro, né? A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus ela se revela dos céus contra a luz do que o homem recebeu da verdade, que todos nós, não existe nenhum ser humano que não tenha conhecimento de Deus, porque o que se pode conhecer de Deus, o próprio Deus revelou, e a gente demonstra isso adorando a criatura ao invés do Criador. E ao fazermos isso, nós amordaçamos a nossa consciência
e praticamos males, sabendo que todo aquele que pratica mal, ele merece, ele sabe que ele receberá punição pelos seus pecados. E agora, como se revela a ira de Deus? E aí nós vamos então entrar nesse nosso ponto, né? Como se revela? A primeira resposta a essa pergunta é que a ira de Deus será revelada no futuro, no fim dos tempos, no juízo final. Existe algo chamado de ira que há de vir. Nós vemos isso em toda a Escritura, né? Aqui um exemplo, ele nos dá a referência em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10, quem encontrar pode fazer a leitura, para que a gente possa, embasado na Escritura, entender, à luz da Escritura, como o apóstolo nos mostra na Escritura o que se revela a ira de Deus. Pode fazer a leitura, irmão. Vindoura. Então nós vemos que Paulo ele está se referindo a uma ira futura, uma ira que virá sobre toda a humanidade, né? Muitos zombam, dizem, isso nunca vai acontecer. Não, ela não falhará, ela virá, a ira de Deus será derramada sobre toda a humanidade. E Paulo chama o dia do juízo de o dia da ira de Deus. Nós temos aqui o texto de Romanos mesmo, capítulo 2, versos 5 e 8. Romanos, capítulo 2, versos 5 e 8. Quem encontrar pode ler. E o verso 8? Então ele nos dá aqui, né, já uma amostra de como se revelará a ira de Deus. Ela se revelará, né? A ira de Deus se revelará contra aos facciosos e aos desobedientes à verdade e que andam na injustiça. Em segundo lugar, há uma face da ira de Deus que se revela hoje, através da administração pública da justiça, sobre a qual Paulo irá tratar posteriormente nesta carta, lá no capítulo 13, né? No capítulo 13, se nós formos lá para o capítulo 13 de Romanos, no verso 4, eu farei a leitura, ele diz: visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem, entretanto, se fazes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministra de Deus, vingadora, para castigar o que pratica o mal. Mas não é isso que ele tem em mente no momento, né, quando ele está tratando aqui a respeito contra quem se revela a ira de Deus. Em terceiro lugar, existe outro tipo de revelação da ira de Deus, a qual o apóstolo dedicará o resto de Romanos do capítulo 1. Ela é revelada agora, no presente. Ela se revela do céu, como trata o verso 18, e ele passa a explicar então para nós, repetindo 3 vezes, como um terrível refrão, né, que a ira de Deus se revela. Deus os entregou, versos 24, 26 e 28, que foram os nossos textos, base da nossa leitura inicial, né? Nós vemos ali que no capítulo 1, nos versos 24, 26 e 28, nós vemos que é o próprio Deus quem entrega o homem a uma mentalidade reprovável. Mas como assim? Como assim, Paulo? Como é que Deus entrega? Quer dizer então que Deus é a culpa do meu pecado, é o culpado pela minha iniquidade? Não, de maneira alguma. Porque nós vimos que anteriormente a nossa consciência nos acusa. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai cauterizando a consciência. Isso acontece de que maneira? Eu cometo um erro hoje, um pecado hoje, e aí me dá aquele temor. Olha, o que eu fiz, a consciência está acusando. Só que aí amanhece um novo dia, o sol brilha de novo e nada aconteceu. Não aconteceu nada. Aí demora um pouquinho, eu cometo o mesmo erro de novo. Dá aquela dor, dá aquela coisa,
mas amanhece mais um dia de novo. A mente vai cauterizando, aquela pessoa vai fazendo e a sua própria consciência está falando, não faz isso, que isso vai dar ruim, usando a linguagem dos dias de hoje, né? Isso vai dar ruim. E o camarada está ali, até que chega um momento que a consciência já não acusa mais. E aí ele vai fazendo, até que um belo dia vem o juízo de Deus. O juízo de Deus ele pode vir na forma do quê? De uma repreensão de um amigo, de um familiar, pode vir na causa de uma humilhação pública, pode vir na forma de uma prisão, ou pode vir na forma de uma morte, de ser assassinado, percebe? As consequências, e tudo isso é uma forma do juízo de Deus vindo sobre a vida daquela pessoa, que ela fez o quê? Ela deteve a verdade da consciência que estava dizendo para ele, olha, isso está errado, e ele continuou na prática. E quando a consciência cauterizou, na verdade foi Deus falando assim, ó, é isso que você quer? Vai lá e faz. Então é o próprio Deus entregando. Então quando às vezes as pessoas falam, eu queria ouvir a voz de Deus, ele quer ouvir nitidamente. Não, Deus fala por meio dos meios já ordinários revelados. Ele fala por meio da revelação geral. A consciência é a revelação geral. E ele fala ainda muito mais por meio da especial, que é a pregação do Evangelho, que todo domingo, em todo momento está sendo pregada. E de maneira, como eu falei no domingo, na sexta-feira passada, até mesmo o eleito, até mesmo o salvo, ele está sujeito ao juízo temporário, a esse juízo temporário. De maneira que nós vamos ler na Escritura que o Senhor diz que Ele não permitirá que o justo seja tentado por muito tempo, para que ele não estenda a mão ao pecado. Porque se ele estender a mão, ou seja, se ele se desesperar, estender a mão a fazer, ele é passível de receber as penas temporárias devido às circunstâncias de que ele agiu. E de maneira que ele não perdeu a salvação, não perde salvação, mas ele recebe ira temporária, porque ele tentou fazer o quê? Realizar o seu autossalvamento pelo seu próprio mérito, quando na verdade é difícil, não é fácil. Isso eu quero deixar bem claro, não é romantizando, não é fácil não. Há situações que nos levam próximo ao desespero, mas aí nós temos que fazer o quê? Confiar no Senhor, nos colocar na presença dEle e orar, e clamar, e pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos livre. Porque se nós estendermos as mãos, ou nós por negligência vivermos no pecado, é um exemplo Davi. Você vai ver muitos homens da Escritura, homens de Deus, homens santos, que por algum motivo, por negligência, por quererem agir na vontade na força do próprio braço, pela própria vontade, sofreram as consequências dos seus atos. Percebe? Deus de maneira alguma os manteve por inocente. Eles sofreram as consequências e muitas das vezes até o sangue. Então, os versos 24, 26 e 28 deixa clara que é nesse sentido que o juízo de Deus se revela neste exato e presente momento. Quando nós vemos uma pessoa passando por uma determinada situação em que ela está sendo nitidamente, você vê que é punição, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para que a gente não veja determinado e seja apressado em julgar. Pecou no caso de uma doença, de uma enfermidade. É por isso que é preciso ter o quê? Ponderamento, discernimento, para que você possa sempre buscar orar pelos irmãos que se encontram enfermos, que estão passando por alguma situação, e para que você mesmo vigie diante disso, porque isso é uma questão que você, não sei se dá para perceber, é muito subjetivo, não dá para saber, mas sabemos nitidamente que todo o mal temporário, como por exemplo ele citou aqui Romanos 13, né, que fala das autoridades, quando um policial ele baleia uma pessoa, um bandido, quando a polícia ela age dentro daquele propósito para o qual ela foi instituída, é Deus revelando o seu juízo. E isso é uma amostra, você está tendo uma amostra do juízo vindouro, daquele juízo final, escatológico, final, aonde a ira de Deus irá se derramar simultaneamente em todo o planeta, sobre toda a nação, mas sobre todos aqueles que fazem o quê? Que detêm a verdade pela injustiça e andam na desobediência, porque não existe nenhum ser humano que não tenha consciência. O tempo todo está aí a autoridade, a justiça, e o tempo todo está aí também o que? A igreja, pregando o Evangelho, falando que esse Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que é amor sim, mas é um Deus que é juízo e justiça, é um Deus que se ira e indigna o tempo todo, de maneira que nós, os cristãos, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, entende o conceito de ira, porque todo aquele que foi resgatado das trevas pelo poder de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
sabe que nós também fomos passíveis da ira de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, não a derramou sobre nós, mas sobre o seu bendito Filho, Jesus Cristo. Você olha para a cruz, você tem ali a amostra da ira de Deus e a amostra do amor de Deus por você. Ele não nos julgou segundo as nossas obras, mas antes ele fez o quê? Nos imputou os méritos e as obras de Cristo, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho, de que Deus, ele transformou em justos os injustos, para nos fazer justiça de Deus. Então, quando ouvimos falar da ira de Deus, nós geralmente pensamos em relâmpagos caindo do céu, cataclismos terrestres e majestade flamejante, né? A gente, na nossa visão, muitas das vezes, na visão das pessoas, elas têm aquela visão de Sodoma e Gomorra. Nossa, vai abrir o céu, vai descer. Ali é um exemplo, mostra, de fato, aquilo ocorreu, de fato, literalmente, não é uma mostra de linguagem, mas ali nos demonstra a ira de Deus, naquele fervor que se derrama ainda hoje. Se derrama ainda hoje, nesse exato momento. Pode ter certeza que nesse exato momento está acontecendo. O Senhor é um Deus que se ira o tempo todo, a Escritura vai dizer. E por que Deus se ira o tempo todo? Por causa dos pecados, por causa do pecado que ofende a santidade de Deus, um Deus santo, um Deus que é luz em quem não há mancha. E o tempo todo nós estamos pecando. Se nós que somos salvos, os eleitos, pecamos, quanto mais as pessoas que estão na ignorância no mundo. Percebe? Mas Deus, pela sua graça, né, nós podemos dizer, graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele não nos vê nos nossos méritos, porque nós não temos. Ele olha para nós com os olhos pelos méritos de Cristo. Mas você está sujeito a juízos temporários. Juízos temporários. Por isso a gente tem que vigiar o tempo todo, em palavras, em obras, para que nós não escandalizemos e nem tenhamos a nossa vida interrompida ou o ministério interrompido. Isso é demonstração do quê? Do juízo de Deus, da ira de Deus sobre todos aqueles que amordaçam a verdade e querem praticar a iniquidade, andam na desobediência e na mentira. Então a sua ira, contudo, se manifesta silenciosamente e invisível. É invisível. Você não vai ver fogo caindo do céu, né? Você não vai ver, mas você vai ver como? A polícia batendo na porta. Você vai ver a pessoa sofrendo um acidente porque está falando, não vai por aí, é perigoso. Você não está vendo, você não está pensando. É como a Escritura diz, né? Parece um animal, um cavalo, uma mula que precisa de freio e cabeça, senão vai lá e aí cai, sofre as consequências. É juízo. É uma demonstração do juízo. Mas muitas as pessoas não percebem isso, não veem isso. Então isso é maravilhoso porque nos te dá esse discernimento. Quando você olha para o mundo e você vê guerras, você vê a justiça humana entre aspas, né? Porque é divina. Eu não vejo nada como meramente humano. Eu já falei aqui na escola dominical, né? Eu não dou glória nenhuma para o homem. Tudo o que é o homem agindo dentro do propósito santo de Deus, que é punir o mal, andar na verdade e a justiça, eu atribuo ao Senhor. E nós devemos ter essa visão, para que quando nós vejamos essas coisas no mundo, você não se amedronte, você não se desespere, porque você sabe que é o quê? Deus agindo, é Deus pôr na sua mão, é Deus atuando no tempo e no espaço. Deus não está longe, como as pessoas pensam. Não, olha aí, Ele está cuidando. Lembra dos profetas? Abacuque fica sem entender, ele fala, Senhor, estou sem entender. O Senhor vai usar um povo ímpio para punir um povo mais ímpio ainda? Aí o Senhor fala para ele, Abacuque, eu vou usar esses homens ímpios como vara da correção, para punir a impiedade do meu povo, mas depois eu mesmo vingarei pela impiedade desse povo, de maneira que levanta outro povo, e assim vai. É a mão de Deus agindo, no tempo, no espaço, usando as circunstâncias, de maneira que quando o Senhor diz, né, lá em Isaías, eu, Senhor, crio a luz, faço as trevas, faço o bem e crio o mal. O mal ali não é mal moral. O Senhor ele não cria o pensamento iníquo no nosso coração, mas Ele usa a circunstância, o mal circunstancial, para punir as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então Deus está agindo o tempo todo, pode ter certeza, nesse exato momento que aqui estamos, Deus está agindo, Ele está operando. E isso nos traz o quê? Temor do Senhor. Porque muitas das vezes a gente é tendencioso também. Amanheceu o sol, não aconteceu nada. Mais um dia, eu vou de novo.
e conhece a verdade, conhece a palavra, conhece tudo. E aí quando vem a consequência, o que você vai dizer? Tem que dizer como Davi: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que serás puro no teu julgar e reto no seu falar. Davi sabe que ele está diante de Deus, em quem não tem como usar a mala preta, usar meios de querer enganar a Deus. Não, foi contra ti, Senhor, que eu fiz isso, né? E haja em nós coração aquebrantado para confessar, porque de um coração contrito e quebrantado se agrada ao Senhor, né? Davi, mais uma vez, ele vai dizer, né? Eu pequei contra ti, esse povo nada fez, eu mereço ser punido, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, no finalzinho, acontece isso, e o Senhor fala para ele: escolhe, Davi. Então, assim somos nós devemos escolher o quê? Andar em obediência ao Senhor, alegrar o Senhor, e não andar em desobediência, né? Embora nós estejamos sujeitos, por isso, orar e vigiar é o aconselhamento, né, do nosso Senhor. Então a sua ira, contudo, se manifesta silenciosa e invisivelmente, entregando pecadores a si mesmos, né? Verso 24, como nós lemos aí em Romanos 24, 24, 26 e 28, né? Como escreve John Zinsler, ele vai citar aqui um outro estudioso, ela opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. A ira de Deus, ela se revela dessa maneira, não pela intervenção de Deus, mas pela sua não intervenção. É o famoso: faz o que tu queres. É isso que você quer fazer? Tem certeza que é isso que você quer fazer? Então vai lá, faz. Deixa, aí o camarada vai. Ele, todo dia eu levanto, abro, normal, está tudo acontecendo, não há punição. E às vezes também pode acontecer de nada acontecer durante essa vida terrena, mas você vai ter aquela surpresa quando abrir os seus olhos na presença do Senhor. Percebe? Então assim, a gente tem que, nós que somos cristãos, conhecendo a ira de Deus, na cruz está lá a ira de Deus. Olha para a cruz, você olha para a cruz, qual triste é para nós cristãos quando nós pecamos, porque o Espírito Santo de Deus nos leva a isso, né? O Filho de Deus derramou o sangue dele pelos seus pecados, mas nós ainda tropeçamos, nós ainda caímos. Mas isso mostra o quê? Que nós, não que há mérito em nós, mas o mérito de Cristo. E como nós devemos ir ao quê? A adoração, ao louvor ao nosso Senhor. Porque, Senhor, se não fosse pela sua graça, se não fosse pela sua misericórdia, eu deveria receber a ira do Senhor. Mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor derramou a sua ira sobre o seu Filho, para que me fazer justiça de Deus, né? Então, Deus abandona pecadores obstinados ao seu egocentrismo, propositadamente alimentado. Vamos ler aí, irmãos, para nós entendermos dentro desse contexto, o Salmo 81, verso 12. Salmo 81, Salmo 81, verso 12. É isso mesmo. Amém. Então você vê? Então Deus, ele entrega o homem para andar na teimosia do próprio coração e siga os seus próprios conselhos. E o que a Escritura fala de nós? Quando nós estávamos no mundo, sem Deus, perdidos no mundo, como ovelhas que não têm pastor. Qual é o fim de uma ovelha que não tem pastor? Cai na boca do lobo, cai na boca do leão, cai no buraco, quebra a pata, morre lá, vai se decompor lá, vai ser comida lá, né? Então o homem sem Deus, a palavra de Deus vai dizer que ele se julga por sábio, né? Ele se julga por senhor de si mesmo. Onde está o ídolo, né? O homem, ele faz do seu próprio braço o seu senhor, e aí o Senhor o entrega aos seus próprios conselhos. E qual é o fim desse homem? É triste, né? Vamos ler Oséias 4:17. Oséias
Oséias capítulo 4, verso 17. Quatro, 17. É o 4,17, irmão. É deixá-lo. Então você percebe? A pessoa caiu para a idolatria, entrega ele aos ídolos. É isso que ele quer? Ele quer adorar aquilo que não é Deus, né? Ele quer entregar o seu coração? Então deixa-o. E vamos ler por último texto, irmãos, dentro desse contexto, para nós entendermos que na ira de Deus, Deus entrega o homem ao desejo do seu coração, ao conselho do seu coração. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 42. Bem, só essa primeira parte mesmo. É que o verso ainda continua, mas somente essa parte. Então você vê que Deus entrega, porque Deus está o tempo todo se revelando por meio natural, geral, a consciência. Vamos usar aqui a consciência, porque a nossa consciência nos acusa quando a gente faz algo errado. E ou seja, é Deus falando no seu coração: não faz isso, está errado, você sabe que isso aí não se faz, não faz. Deus fala pela revelação especial, a palavra. Ele está se referindo ao povo de Israel, o povo que recebeu os profetas, a lei. Não adorarão outros deuses que não são deuses. Eu sou o Senhor, eu tirei da terra da servidão, eu criei todas as coisas. Eles receberam as leis por intermédio de anjos, mas não ouviram. E aí Deus fez o quê? Vai lá, adora lá a Baal, adora lá a mãe dos céus, adora lá as estrelas, e vocês verão o que vocês irão colher daí, né? Então a vida desse homem que Deus entrega é a maneira de Deus não intervindo mais. Deus fala: você quer viver pelo seu próprio braço? Então viva de acordo com o seu próprio braço. E o fim desse homem é triste, muito triste. Deus abandona pecadores obstinados ao seu egocentrismo, propositadamente alimentado. O processo resultante da degeneração moral e espiritual deve ser entendido como um ato de juízo de Deus. Essa é a revelação da ira de Deus vinda dos céus, verso 18 de Romanos, né? Como se revela a ira de Deus? A ira de Deus se revela dos céus. E quando fala céus aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos que não é céu, lugar, sentido assim do alto, não, é do seu caráter santo, é atributo santo de Deus, é da sua pessoa, da sua pessoalidade, que é santíssima, santo, santo, santo. E aí a ira de Deus a sua forma, o seu antagonismo contra tudo aquilo que se volta contra a santidade de Deus. Então não espere dali vistas grossas ou passar de mãos. A ira de Deus virá. Pode parecer que não vem num breve momento, lembra? O sol nasceu mais uma vez, nada aconteceu. Passou um mês, 2 meses, nada aconteceu. E eu estou ali. Lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus fala para Abraão, quando ele faz a promessa para Abraão da terra, ele fala assim: olha, durante 400 anos vocês me servirão como escravos em terra estrangeira, mas depois de 400 anos vocês voltarão para aqui, para o mesmo lugar, terra de Canaã. Aí ele fala: porque ainda não se chegou à medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos o povo, e tinha quem pregava lá. E você fala assim: mas quem que pregava lá? Melquisedeque, sumo sacerdote, que é tipo de Cristo, que era sacerdote de Salém, conhecida como Jerusalém, que era na terra de Canaã. Tinha um sumo sacerdote lá, que pregava a verdade. Durante 400 anos, aquele povo desobedecendo a Deus porque pregava. Lembra de Noé?
120 anos, Noé pregou, e o povo, que chuva, que nada. Assim é o evangelho, é a arca que está sendo construída, porque naquele período não tinha chuva, nunca choveu. E aí falar em chuva, pessoal, isso não existe, isso é mentira, isso é contra garantia, isso não vai acontecer. Tanto é que quando veio, a porta da arca se fechou e o povo, Noé abre, acabou o tempo. A paciência de Deus tem limite. Isso demonstra o quê? A sua misericórdia. Deus, percebe como a ira de Deus não é que nem a minha ira e a sua? Você pisa no meu pé, se você me xingar, falar que o meu cabelo é feio, você vai ver, né? A gente já se inflama. Deus não, a ira de Deus não é como a ira humana. Deus é misericordioso, Ele é, o que diz? Que o Senhor é longânimo para conosco. Só que a ira do Senhor, a medida da paciência de Deus tem limite. Tem limite. Chega uma hora que o Senhor entrega o homem. Fala, então vai, é isso que você quer. E aí vem as consequências. Por causa que você zombou da longanimidade e da paciência de Deus. E aí vem a ira de Deus, né? Vamos resumir a reflexão feita até aqui, sobre a ira de Deus. Ela é o antagonismo estabelecido e perfeitamente justo de Deus contra o mal. Ou seja, a ira de Deus é automática no sentido de que, a partir do momento que existe pecado, algo que vai contra a santidade de Deus, ela se instaura. Ela ativa. E aí nós olhamos para a condição humana. Desde a criação do mundo, nós caímos. Deus é um Deus, a Escritura vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não há um dia sequer que se passe sem que a ira de Deus se instaure. Deus está o tempo todo irado. Contra quem? Um povo de coração duro, de serviço endurecida, um povo que não se arrepende dos seus pecados, um povo que vive. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz para o discípulo, até quando eu o suportarei? Até quando eu o suportarei? O Senhor nos suporta por causa da sua misericórdia, do seu amor, porque da sua longanimidade, mas a sua ira será derramada, e ela é derramada parcialmente, no tempo e no espaço, e será derramada cabalmente, definitivamente, no juízo final, no grande dia da ira do justo, do dia do derramamento da justa ira de Deus. A ira de Deus é justa, não é mesquinha não. A ira de Deus, lembra de nós lemos Jonas, né? E aí Jonas, nós lemos aqueles textos onde Jonas ele fica brabo porque Deus perdoou os pecados do povo de Nínive, e ele se indigna, e aí Deus vem e fala, é justa essa tua ira? Aí depois de novo ele está ali, ele senta para ver Deus destruir a cidade. Deus não vai destruir, aí o sol começa a arder, e Deus faz nascer uma planta, e a planta vem, cobre Jonas, faz aquela sombra gostosa, mas depois Deus, pela sua misericórdia, vai lá, poda aquela planta. E qual foi a atitude de Jonas? Ficou bravo, ficou irado por uma planta que não foi ele que plantou, que não foi ele que deu crescimento. E aí Deus de novo, mais uma vez, chega em Jonas e fala assim, é justa essa tua ira? Então a nossa ira, irmãos, é mesquinha. A nossa ira não tem motivo. A nossa ira, para ser justa, tem que ser o quê? Contra o nosso próprio pecado, a nossa própria iniquidade. A nossa ira, para ser justa, tem que ser a ira contra o mal do mundo, a iniquidade do mundo, porque representa o caráter santo de Deus. Se há Cristo em nós, se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, nós devemos nos irar, mas contra o pecado, em nós e no mundo, não contra as pessoas. É o pecado que atua na humanidade, porque nós, mais uma vez, a nossa ira não é contra a carne e sangue, e a gente é muito fácil de confundir, né? A pessoa começa ali, você olha para a pessoa, não é ela. Lembra de você mesmo, como você era no passado e como você ainda é hoje, né? Como você ainda é hoje. Então é onde que nós exercemos o quê? Uma vida piedosa nesse sentido. Se nós perdemos de vista a cruz de Cristo e o que ela representa, a gente vai ter uma vida de hipocrisia, a gente vai ter uma vida de santarronice, uma vida de farisaísmo, no sentido pejorativo mesmo, de querer ser uma coisa que não é. Mas quando você entende a cruz de Cristo, então você se torna de fato o que? Piedoso, mas não sem se deixar de
irar-se contra o mal. Você se torna uma pessoa que tem o que? O caráter santo de Deus. Você se indigna contra a maldade, contra a perversão, contra a iniquidade, contra o pecado, em você e no mundo. Então, dirige-se contra quem tem conhecimento da verdade. A ira de Deus, ela dirige-se contra quem tem conhecimento da verdade de Deus através da ordem criada, mas que deliberadamente a suprime para poder seguir o seu próprio caminho. Então, aqui eu vou me dirigir na revelação natural, mas diretamente, exclusivamente à consciência, que é uma forma de revelação natural de Deus, geral de Deus, que atua em toda a humanidade. A pessoa, ela sabe na sua consciência, tanto é que nós já aprendemos aqui, que até mesmo aquelas tribos mais inóspitas, espalhadas na face da terra, ou no mato, ou no deserto, eles têm as suas leis tribais. E dentro das suas leis tribais, existe aquilo que é proibido, existe aquilo que não é aceito, existe aquilo que não é permitido de forma alguma, muitas das vezes até punível de morte. Da onde veio esse conceito? Senão do Senhor, que é reto, juiz, justo, santo, porque Ele nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. A queda, ela não apagou a imagem de semelhança de Deus em nós, mas ela manchou, ela trincou. Percebe? De maneira que nas tribos inóspitas, por aí, ele tem conhecimento de Deus. E aí nós continuamos. Mas a suprime para poder seguir o seu próprio caminho, né? Voltando para si mesmo, ela já vem se revelando de maneira preliminar na corrupção moral e social que Paulo viu em grande parte do mundo greco-romano dos seus dias, e que nós podemos ver na sociedade promíscua em que vivemos. No nosso estudo de domingo, na escola dominical, nós estamos estudando sobre os ídolos fakes, né? Então, toda pessoa, ela vive de acordo com aquilo que ela crê. Lembra, nós estávamos falando da fé? A pessoa vive de acordo com aquilo que ela crê. E ela vive de acordo com aquilo que rege o seu coração, que rege a sua vida. Então, aquela divindade, aquele ídolo, é que vai pautar a sua questão moral, social, a sua questão sexual, de relacionamento de um homem para com a mulher, de um pai para com um filho, de um irmão para com outro irmão, de você para com um membro da sociedade, percebe? Então vai ser aquilo que rege o seu coração que vai pautar. Quer ver um exemplo? A pessoa que ela não obedece a ninguém, é como o ímpio juiz, né? Embora não tema ninguém, né? Não devo satisfação a ninguém, ele vive de acordo com ele mesmo. Um camarada que pensa assim e vive assim, como é que ele age com as pessoas? Se piscar fora do que ele considera moral, correto, dentro do seu mundo, ele faz o quê? Ele mata, ele agride, ele age dessa maneira. Então assim é toda a humanidade que vive na impiedade. O que é impiedade? Nós já aprendemos que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Impiedade, como o nosso estudioso já nos ensinou, é para com Deus, ou seja, ele destrona Deus, ele não suporta sequer falar que é um Deus, ele se aborrece, como nós vamos ver lá no verso 32, né, onde Paulo vai dizer que por haverem feito essas coisas, Deus os entregou, e eles se tornaram o quê? Aborrecedores de Deus, aborrecidos de Deus. O que é ser aborrecido de Deus? É você não suportar ouvir a palavra de Deus. Por quê? Não pode haver outro Deus. O próprio conceito de divindade, de Deus, ele não admite outro Deus, porque senão não é Deus, é demiurgo, é um Deus com D minúsculo. E se o que rege o teu coração, o seu Deus, não suporta dividir glória com o outro, por que com o nosso haveria de suportar? Por que com o nosso haveria de dividir glória? O Senhor não divide glória com ninguém. É por isso que eu não dou glória nenhuma para o homem, não dou mesmo. Criou o microfone, criou o rádio, criou a televisão, criou todas as coisas, mas criou isso por causa do quê? Porque Deus o capacitou para tal fim. E por causa da queda, o homem faz o quê? Ele deturpou tudo isso de maneira a tornar o quê? Perverso na sociedade, no mundo. Mas tudo isso foi feito com o quê? Por causa que Deus o capacitou. É por isso que eu até falei, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. Em que sentido? Deus capacitou o homem, deu inteligência para o camarada criar um avião. A intenção é boa. Qual é a intenção boa?
Poxa, para a gente ir visitar um parente, para ir para um outro país, poxa, tanta coisa boa. Aí teve um com uma boa intenção, melhor ainda. E se a gente colocar uma dinamite ali e soltar na casa do vizinho? Rapaz, você percebeu? Então você vê que tudo que o homem cria acaba desaguando na perversão, acaba desaguando em algo para o pecado, para a iniquidade, para a morte, para a perversão. E aí perversão vem para com o próximo. Iniquidade é para com Deus, e perversão é para com o meu próximo. Eu vou usar de perversão, vou falar mal, aonde que nós vamos ver, né, naquelas listas de pecado que Paulo vai dar, está lá, fazer panelinha, falar mal, dar mau testemunho, procurar desobedecer o pai e a mãe, tudo isso é consequência do pecado, né? Então, ela já vem se revelando de maneira preliminar na corrupção moral e social, que Paulo viu em grande parte do mundo greco-romano, dos seus dias, e que nós podemos ver na sociedade promíscua em que vivemos. A gente pode ver todas essas coisas hoje. A gente vê nos nossos, às vezes a gente vê, para nossa entristeza, dentro da nossa própria família. A gente vê isso dentro da nossa própria família. A gente não pode ficar assim, não, lá fora o mundo, não, irmãos, infelizmente, né? Por isso que nós devemos orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos irmãos, primos, parentes, vizinhos, para que eles sejam alcançados, assim como eu fui alcançado, né? Então, ao falar sobre a manifestação da ira de Deus, Paulo desenvolve o mesmo raciocínio lógico da deterioração de acordo com o princípio que ele estabeleceu nos versículos 18 a 20 que nós lemos, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, contra Deus, perversão do próximo e dos homens que amordaçam a verdade para praticar injustiça. Ele segue esse mesmo raciocínio lógico para mostrar como a ira de Deus se revela. Ela se revela como? Ele já nos apresentou que é Deus entregando o homem. O tempo todo a consciência está acusando, o tempo todo tem um pregador falando, o tempo todo a polícia está ali, com o revólver na mão ali para o camarada não pular o muro daquela casa, mas ele, e a consciência está lá, não pula, tem um policial ali, está mostrando, está nítido, não vai, não faz. O que é que ele faz? Quando ele faz isso, é porque Deus falou, eu não falo mais, faz o que você está achando melhor, faz o que você está achando melhor. Então Paulo usa essa maneira lógica de raciocínio. Isso é o mesmo padrão de argumento, isto é, o mesmo padrão de argumento retorna nos versículos de 21 a 24, 25 a 27 e 28 a 31, repetindo como uma ênfase assustadora. Primeiro ele confirma o conhecimento que a pessoa tem de Deus. Primeiro Paulo confirma, essa pessoa ela tem um conhecimento a respeito da verdade, ela tem um respeito do conhecimento da consequência de se rejeitar aquela verdade e praticar o que ele quer praticar. Ele tem consciência. É por isso que eu sempre falo, nenhum pecado ele é assim acidente no sentido, nossa, tropecei aqui, não vi, desculpa. Não, foi premeditado. Você sucumbiu à vontade do seu coração de fazer aquilo. É vergonhoso isso. Então assim, é nesse sentido. É como eu gosto muito que o reverendo Augusto fala, né? É um pecado. Eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo nitidamente, mas o que eu quero, assim, vamos dizer, aprofundar um pouco mais, é no sentido de que um cristão ele não pode ser conhecido por viver deliberadamente vivendo assim. Entendeu? Aonde que você tem que fazer o quê? Tropeçou, você já premeditou no primeiro tropeço. E aí você tem que fazer o quê? Examinar-se, buscar socorro, correr para Cristo e falar, Senhor, não me deixa viver assim, Senhor. Não me deixa. Porque eu sei as consequências de viver em desagrado do Senhor. E outra, o Senhor me resgatou dessa maneira, não me permite viver assim. Senhor, me ajuda na minha angústia, no meu sofrimento, na minha tentação. Estou sendo tentado nisso, nessa questão. Nós somos tentados, né? Inclusive tem os pecados capitais, né? Que é gula, luxúria, ira. Todas essas questões, que são o quê? São sentimentos humanos, benéficos, bons, dados por Deus. Porque a gente come, a gente bebe, tem um matrimônio, casamento, para o casal ter ali as suas relações. Dentro do matrimônio é bênção, glorifica o nome do Senhor, Deus se agrada. Mas por causa da queda, essas coisas que são boas em nós se tornaram o quê? Pervertidas. Elas perderam o seu real propósito. Isso é a definição de pecado. A palavra pecado, armatia, ela traz no seu sentido da palavra errar o alvo.
Eu sempre gosto de usar o exemplo, né? Por exemplo, esse celular, ele foi feito com que propósito? Fazer ligações, receber ligações. Hoje em dia, né, com o avanço tecnológico, eu consigo ver filmes, mas ele está dentro do propósito dele aqui. Como é que eu peco com esse celular? Se eu usar ele, por exemplo, como martelo. Ele não foi feito para esse propósito. Ou se eu usar ele como espátula, para raspar uma sujeira. Então você percebe o conceito da palavra armatia, pecado, que é errar o alvo. O homem foi feito com que propósito? Viver para se alegrar em Cristo, no Senhor, e viver se alegrando nele eternamente, gozando de alegria no Senhor, vivendo para a glória dele. Mas o pecado nos fez o quê? Perverter, nos tornou iníquos, inimigos de Deus, e nos tornou perversos para com o nosso próximo. Então, espera o que disso aí? Ira, justa, santa ira de Deus sendo derramada. Então, foi nos dado, ainda dentro, embora a imagem de Deus em nós foi manchada, o Senhor ainda mantém a sua pessoa em nós, de maneira que Ele fala por meio da nossa consciência. Não faz, isso está errado, não faça isso. E o homem sabe e ele ainda pratica. Então, primeiro ele confirma o conhecimento que as pessoas têm de Deus. Tendo o conhecimento de Deus, os versos, né, que nós lemos, né? Tendo o conhecimento de Deus, conheciam também a verdade de Deus e tinham conhecimento de Deus. Depois chama atenção para a rejeição que vem ocorrendo do conhecimento de Deus em favor da idolatria. Não o glorificaram como Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, tinham conhecimento da verdade de Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador e desprezaram o conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, ele descreve a reação da ira de Deus. Deus os entregou. Versos 24, 26 e 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. E o Senhor os entregou 3 vezes. O Senhor os entregou. O Senhor os entregou. Deus os entregou a o quê? A impureza sexual, no verso 24. Deus os entregou a impureza sexual. Vamos ler? Romanos capítulo 1, verso 24. Quem tiver com o texto pode fazer a leitura, irmãos. Imoralidade sexual. Deus os entregou às paixões vergonhosas e a uma disposição mental reprovável. Verso 28. Quem pode fazer a leitura? Gerando um comportamento, então, antissocial, né? Estes são 3 estágios da aspiral descendente da depravação pagã. Então nós vamos ver que o homem, por rejeitar a luz do conhecimento que ele tinha, que é Deus quem revela a verdade, não há verdade que não proceda de Deus. Agostinho vai dizer, né? Toda verdade ela procede de Deus, ainda que venha da boca de um ímpio, ainda que ocorra no meio, humanamente dizendo, né? O homem fala natural, do meio natural. Aí ele atribui a Deus. Não, é como eu disse, eu não dou glória nenhuma para o homem. Toda a verdade procede de Deus, porque o Senhor é a verdade. O humanismo, o pensamento humano, ele teve essa mania de querer pegar esses atributos como sendo característica seu. Isso vai desaguar na onde? Vai desaguar na soberba moral. Inclusive Paulo trata disso no capítulo 2 de Romanos, né? Quando ele vai falar: e tu, ó homens, que condena essas coisas, mas pratica elas. É o moralista. Você percebe? Ele vai se achar como ele sendo o detentor da moral. E aí, Érica, é onde a gente confronta o hedonismo não, aquela linha filosófica que vai enfatizar o estoicismo, que vai enfatizar o quê? Do homem ser superior, do homem moral. O homem não tem moralidade nenhuma dele. Isso vem de Deus, procede do Senhor, foi Ele quem nos comunicou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não existe moral humana. A moral que se tem procede de Deus. Fora de Deus é imoral, é inimigo, é iníquo, é perverso.
é perverso, é soberba. Você percebe? Então não tem moral humana. Eu não dou glória, eu vou ser refutado. Vai ter gente que vai questionar isso. Eu não dou a mínima. Não tem moral humana. Tanto é que esse mesmo estudioso ele vai dizer: o homem não é tão mau quanto poderia ser, por causa da graça de Deus, e nem é tão bom quanto deveria ser, por causa de nós mesmos, da nossa queda. Porque nós nos desligamos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, quando nós deveríamos andar o quê? Sempre conhecendo o Senhor, adorando o Senhor, vivendo em comunhão com o Senhor. Mas nós achamos bom demais estarmos junto com o Senhor, e aí nós escolhemos pela desobediência e nós caímos. Onde está a nossa moral? Cadê a nossa sabedoria, a nossa grande moral? Não tem, não tem. Mas sempre vai ter um que vai dizer: não, mas temos, não tem, para mim não tem. Essa é a verdade, o homem não se salva, não tem. É onde você vai ver estoicismo, linhas filosóficas que vão querer colocar o homem como sendo ele mesmo detentor do domínio próprio, do controle e do avanço. Não tem, porque isso é o quê? Dom de Deus. É por isso que nós, como cristãos, nós temos que buscar estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para que opere em nós o querer, a vontade de Deus, né? O fruto do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz. Essas coisas vêm de Deus. Fora do Senhor é tudo fingimento, é falsidade. E aí eu quero finalizar com um meme. Eu gosto de meme. Tem um meme tem um meme de uma mulher que ela está dando um estudo sobre domínio próprio. E aí ela está lá: não, porque o espírito da luz, a paz, o espírito de paz. Aí o filho dela começa: mãe, e ela: porque o espírito da paz. E ele: mãe, ela: porque a paz? Ele: mãe, ela: o que é? Rapidinho foi embora o espírito da paz. A gente é assim. Então assim, não há paz nenhuma em nós, que não é facilmente, né, como já foi dito. A ira de Deus, o seu caráter santo, vem da sua pessoalidade santa, da sua majestade santa. A ira que há em nós é mesquinha. O nosso querer, qualquer coisa que possa ter aparência de bondade à parte de Cristo. Aí eu vou deixar bem claro: a parte de Cristo é vaidade, é demoníaco até. O Senhor, inclusive, as nossas boas obras, a Escritura vai dizer que são como trapos de imundícia. Você percebe? Então não há nada, não há bem nenhum em nós, mas pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, né, onde se revela a justiça de Deus, Ele nos imputou os méritos do seu Filho, para que nós fomos feitos justiça de Deus, e as nossas orações, o nosso culto fosse recebido diante do Senhor. O Senhor não recebe nada do homem que não seja em Cristo. É a linguagem de Paulo, né? Em Cristo nós falamos, em Cristo nós vivemos, para que Cristo seja visto em nós, não nós, para que nós diminuamos cada vez mais. É onde que você vê que a Escritura nos ensina uma vida de santidade, que é o quê? Negar a nós mesmos. Santidade, a santidade ela principia em você reconhecer que você não pode se salvar, de que você carece de um Salvador. Você é santo. Se você reconhece que não tem mérito seu, que não importa a quantidade de oração, não importa o qual bem você prega ou faz alguma coisa, não importa, não que essas coisas não tenham valor, mas se você colocar valor nisso, como sendo esse o fim pelo qual você alcança graça de Deus, é vaidade, é fútil. Mas se você, como Paulo vai dizer, né, que ele quer se encontrar diante de Deus sem justiça própria, sem mérito próprio, senão aquele que vem de Cristo Jesus, aí sim nós vamos fazer boas obras preparadas por Deus de antemão, para que a gente possa andar nela. Amém, meus irmãos? Então a gente finaliza aqui esse ponto que tratou de como se revela a ira de Deus. Então, só recapitulando, a ira de Deus, ela se revela como Deus entregando o homem a seu próprio conselho, a sua própria vontade, porque o tempo todo Deus está falando: não vai, não faz, não vai por aí, e a pessoa está teimando. Por quê? Não aconteceu nada, eu fiz, já faz 2 meses que eu estou fazendo isso, nada, e eu vou continuando. Só que os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, não estão ocultos. E aí vem uma hora que a paciência esgota, e aí essa pessoa ela vai receber na sua vida a ira de Deus, que pode vir na forma como já foi dito, pode vir na forma de um acidente. Não era para andar por aí, você sabe que aquilo é perigoso.
pode vir na forma de um policial, pode vir na forma de um assassinato. Deus está falando o tempo todo: rapaz, vira as costas, deixa esse homem falando sozinho, vai embora para sua casa, deixa para lá. Você falou: não, eu sou homem, eu vou peitar. Morreu. Você percebe? É Deus derrama sua ira. Deus falando assim: é isso que você quer fazer? Eu estou falando para você não fazer. É isso que você quer fazer? Então vai. E aí você sofre as consequências. E isso, você percebe como muda a nossa percepção das circunstâncias e com relação à ira de Deus? Essa ira é temporária. E haverá aquela ira final, escatológica, do grande dia do julgamento de Deus, onde todos nós compareceremos perante o Senhor para dar conta de nossas obras, o que fizemos por meio do corpo, e receberão o galardão, a vida eterna, os que estão em Cristo, e aqueles que negaram o Evangelho, que rejeitaram a Deus, receberão a ira justa de Deus. A ira justa de Deus. Porque Jesus ele veio para cumprir a lei para os seus eleitos, mas o mundo todo está em obrigação para com Deus, deve-lhe obediência a Deus, e não obedece por quê? Porque são incapazes, por causa de um coração endurecido, assim como era o nosso, e recebemos graça. Por isso que nós devemos fazer o quê? Orar por todas as pessoas. Não devemos olhar para a pessoa física, né? E aí você fica com raiva da pessoa. Não, você era do mesmo jeito. Ore por ele, para que Deus tenha misericórdia. Amém? Passa a palavra ao presbítero Davi.